Olá a todos. Bom, o tema da minha comunicação é responsabilidade ambiental, o princípio do poluidor-pagador mediante uma análise econômica do direito do ambiente. Pois bem, as constantes intervenções no ambiente natural provocadas pelas atividades de produção geram desequilíbrios do ecossistema, dando origem, de um lado, ao consumo excessivo de recursos naturais e, de outro lado, descarga de materiais poluentes. A partir disso, deve-se levar em consideração que a crise ambiental também advém de uma divergência entre economia e ambiente ecológico, pois as atividades empreendedoras dependem de bens naturais, como é óbvio, e, por vezes, não levam em conta os custos da utilização destes bens, tendo as causas das atuais preocupações origem na dissociação de dois enfoques que deveriam ser convergentes, quais sejam o econômico e o ambiental. A ciência econômica clássica propõe eficiência de fatores de produção, quando o mercado impõe uma necessidade ilimitada de consumo com recursos limitados, de modo que os custos das transações mercadológicas sejam reduzidos. Pode-se dizer que a natureza visa a manter o equilíbrio do ecossistema, o ser humano visa melhorar o seu bem-estar e as atividades econômicas visam maximizar o lucro. A economia também se preocupa com o bem-estar e levanta questões sobre a forma de funcionamento dela mesma quando quer saber o quão satisfatório é o seu sistema social de distribuição, o que pode ser feito a respeito de uma melhora no bem-estar total e o grau de anulação social dos resultados do laissez-faire para promover esse bem-estar. Assim, uma alteração que faz com que pelo menos um indivíduo progrida e que nenhum piore de situação constitui para a economia uma melhora no bem-estar social. Porém, uma alteração que não causa nenhuma melhora, mas que causa a piora da situação de uma pessoa, resulta, para a economia, uma redução do bem-estar social. Os recursos naturais são, em sua maioria, considerados bens cujo uso comum não pode ser realizado de forma exclusiva, em razão da impossibilidade física, ou mesmo por serem bens difusos, de modo que todos possam usar ou consumir. Um exemplo seria a água, o ar. Tal fato pode levar a uma disputa ou não por esses bens difusos e, consequentemente, a um dano ao ambiente. Se não houver disputa por esses bens, pode dar origem à escassez. Ou, caso o bem ambiental e abundância não seja disputado, pode gerar uma inércia por parte dos usuários e consumidores para sua preservação. Percebe-se, assim, que ao se deparar com recursos naturais cujo acesso é livre e cujo uso ou consumo é ou não disputado, o mercado falha, uma vez que os referidos bens ambientais não possuem um preço, ou seu preço não traduz um fiel valor no custo de produção. Essa falha de mercado, em razão da ausência ou distorção do preço da natureza, provoca uma tragédia dos bens comuns, pois a sociedade passa a tomar uma postura individualista, à procura de maximizar seu interesse à custa do outro. Estas falhas de mercado decorrentes da ausência do preço do bem ambiental ou da dificuldade de se valorar esse bem geram aquilo chamado de externalidades negativas, que são situações em que terceiros ganham sem pagar por seus benefícios marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem um malefício adicional. Resumindo, as externalidades negativas ocorrem quando o uso de bens ambientais gratuitos pela sociedade transferem a essa mesma sociedade eventuais custos de prevenção e reparação do dano ambiental. Nas atividades empresárias, são produzidas externalidades positivas e negativas, que são falhas no mercado, quando no preço do bem colocado no mercado não estão incluídos os ganhos e as perdas sociais resultantes de sua produção ou consumo.
Bom, externalidades são efeitos externos negativos ou deseconomias externas e correspondem a custos econômicos que circulam externamente ao mercado e, portanto, não são compensadas pecuniariamente, sendo transferidos sem preço. Não se referem a fatos ocorridos fora das unidades de produção, e sim efeitos do processo econômico ocorrido fora ou paralelo ao mercado. Bem, para melhor compreender o que são as externalidades negativas, vou sugerir um exemplo. Quando uma empresa de recipientes plásticos coloca o seu produto no mercado, é de se perguntar se o preço final que foi dado ao seu produto levou em consideração o custo social da sua produção. Ou seja, considerando que o plástico é um material que, quando transformado em resíduo, é um fator de degradação e poluição ambiental, é de se questionar se o valor do bem colocado no mercado tem em si o valor do denominado custo social relacionado ao dano ao ambiente. A resposta é negativa, uma vez que, segundo a teoria econômica das externalidades, o efeito negativo ou positivo não pode ser agregado ao valor do produto por não se conseguir medir. Não tem como medir o dano ambiental, lógico, esse valor não é mensurável e não entra no produto. Aí, como é que resolve isso? Pelo princípio do poluidor-pagador, que também é chamado o princípio da responsabilidade, que designa uma característica preventiva e sancionatória, tendo como explicação o fato de fazer com que o causador do dano ambiental passe a ter responsabilidade pela proteção do ambiente. Por esse princípio, o causador do dano pode embutir no preço do produto final os custos da poluição. Porém, há quem não concorde com esta transferência de valores, pois entendem que isso fará com que o consumidor final arque com um custo referente ao risco de causar dano ao ambiente, ocasionando uma distribuição injusta de riqueza. Para estes últimos, o empresário deve arcar com o referido custo pelo fato de usar o ambiente em benefício próprio e em prejuízo da coletividade. Pelo princípio do poluidor-pagador, o Estado pode ser quem corrige as externalidades negativas ambientais geradas no mercado. O princípio do poluidor-pagador parte da constatação de que os recursos ambientais são escassos e que seu uso na produção e no consumo acarreta-lhe redução e degradação. Se o custo da redução dos recursos ambientais não for considerado no sistema de preços, o mercado não será capaz de refletir a escassez. E por esse motivo, são necessárias políticas públicas capazes de eliminar a falha de mercado, de forma a assegurar que os preços dos produtos reflitam os custos ambientais. Continuo observando que, sob um enfoque jurídico, o fato de alguém ser responsável pela indenização de um dano causado a terceiros não apresenta qualquer novidade, sendo o elemento diferencial o princípio do poluidor-pagador, que busca afastar o ônus do custo econômico das costas da coletividade e dirigi-lo diretamente ao utilizador dos recursos ambientais, mesmo que inexista dano plenamente caracterizado. Por este raciocínio, temos que o princípio do poluidor-pagador não está fundado no princípio da responsabilidade pura e simplesmente, mas sim na solidariedade social e na prevenção, mediante a imposição de cargos pelos custos ambientais nos produtos e consumidores. No que respeita à efetividade do princípio do poluidor-pagador como fundamento das políticas de proteção ambiental, a professora doutora Maria Alexandra de Souza Aragão destaca que a proteção ambiental não depende somente da existência de leis protecionistas, mas da eficiência destas no contexto ambiental. A poluição normativa, segundo ela, está presente quando as leis, a despeito de estarem em conformidade com os ditames das políticas de proteção ambiental, não são capazes de colocar em prática aquilo que enunciam. Certo é que não estamos mais em tempo para belos discursos jurídicos em defesa do ambiente. Políticas e leis teóricas, mas sem funcionalidade, não adiantam, pois as normas de proteção do ambiente precisam caminhar com maior diligência prática.
Com o fim de conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental de forma eficaz, faz-se necessária uma atuação interdisciplinar dos cientistas em busca de um fim comum, que é o desenvolvimento sustentável. Uma vez que as leis de proteção ambiental pecam na eficiência, a análise econômica, por apresentar capacidade de quantificar e qualificar objetivamente o problema, pode oferecer soluções mais eficientes na preservação do ambiente. Em resposta à necessidade de conexão científica em busca de efetiva proteção ambiental, destacam-se teorias pragmáticas dentro da economia que defendem a análise econômica do direito. Na economia, para superar o problema ambiental, são utilizadas tentativas de disciplinar o uso de recursos ambientais como se estes últimos fossem mais um elemento no sistema econômico que deve ser a ele incorporado, de modo a conduzir o seu uso racional, internalizando as externalidades negativas. Importante é referenciar que foi por meio da economia que se percebeu a necessidade de internalização dos custos sociais e ambientais, que levou à adoção do princípio do poluidor-pagador. O intuito maior das normas ambientais é assegurar um ambiente sadio e protegido. Neste passo, convém mostrar que estas normas de direito ambiental se apresentam em dois objetivos. 1. A concretização da conduta prevista na lei. E 2. A sua justificação ética e justa. O direito sempre tem que ser ético e justo. Bom, um discurso prático e economicamente eficiente pode não ser ético e justo, e vice-versa, impedindo que este mesmo discurso possa receber o status de norma jurídica. Objetivamente, pretende-se dizer que a análise econômica do sistema jurídico de responsabilidade ambiental é um instrumento para o alcance eficiente do fim que se almeja, a proteção do ambiente. Mas que isso não descarta a moral e a ética, e o sentido de justiça da norma dentro do sistema jurídico. Esta ideia é o reflexo da análise econômica do direito que pontua a eficácia real da lei. No que diz respeito ao sistema jurídico de responsabilidade ambiental, as teorias econômicas são praticadas pelo princípio do poluidor-pagador, quando se impõe ao poluidor a obrigação de indenizar os danos causados ao ambiente, conjugadas a uma obrigação ética e moral de todos pela preservação do bem comum. Deste modo, quer-se mostrar que a economia, quando atrelada ao direito ambiental, não desconsidera a ética e a justiça, pois em razão da solidariedade pela proteção do ambiente, todos prejudicados e beneficiados com a exploração da natureza devem arcar com o bônus e o ônus da proteção do ambiente. De forma a concretizar o entendimento de que a economia, quando se junta ao direito do ambiente, não menospreza o caráter ético e justo que a norma jurídica deve ter, faz importante trazer à baila o pensamento de Hans Jonas, quando este último afirma que o enraizamento ético de um dever ser abre caminhos de sustentabilidade ambiental do desenvolvimento econômico e social, pensando no futuro, que é uma responsabilidade ética pelo futuro, que todos devem ter, prejudicados e beneficiados. Devido à inquietação pelo destino da natureza, a ética está presente nos lugares onde o ser humano se encontra, desdobrada numa ética racional, ética dos fundamentos, e uma ética interdisciplinar e argumentativa, que é a ética do debate, em que ambas convergem para a justiça ambiental, tornando-se cada um de nós responsável na sua existência pela permanência da humanidade e, logo, pela permanência da vida. A solidariedade pelo futuro modela a ação responsável de cada ser humano, dando à responsabilidade uma dimensão comunitária. Esta ação responsável é um pouco diferente da responsabilidade tradicional, que é ligada à culpa e à causalidade, pois deriva de uma responsabilidade ética do agir humano, gerando em cada pessoa deveres em razão dos outros ou em solidariedade para com eles, o que limita, de certa forma, a liberdade. Bom, muito obrigada.